Com certeza você já ouviu falar de horas planetárias. Você já tentou experimentar o uso das horas planetárias e provavelmente não teve os resultados que esperava. Essa apresentação tem justamente a finalidade de lhe passar alguns truques, algumas dicas que não estão nos livrinhos e mostrar como de fato funciona, como os astrólogos da antiguidade empregavam e como você pode ser bem-sucedido ou bem-sucedida com o uso das horas planetárias. Então, tem várias dicas aqui na sequência dessa apresentação. Tenho certeza que você vai gostar. Você deve ter observado que o subtítulo desta apresentação diz respeito a qual o melhor horário para estudar. Então eu vou desenvolver esta apresentação com este objetivo. Vamos chegar lá. Primeira coisa, o que são horas planetárias? São uma divisão do dia em 24 períodos. Elas são contadas a partir do nascer do Sol, e aí as primeiras 12 horas vão até o pôr do Sol. Como os dias têm duração variável, período diurno, ele é maior no verão, menor no inverno, então as horas planetárias, a duração das horas planetárias será maior no verão, menor no inverno. Inversamente, as horas noturnas, elas são contadas da hora que o Sol se pôs até a hora que o Sol nasce novamente no dia seguinte. Da mesma maneira, no inverno as noites são mais longas, a duração de cada hora planetária será maior. No verão, a duração da noite é menor, consequentemente, a duração das horas planetárias também é menor. Como nós chegamos na regência das horas planetárias? Muito simples, tudo isso parte da estrela setenária. Então, observe a estrela setenária e note que há uma ordem. Os dias da semana são obtidos seguindo o desenho da estrela. Vamos começar com o Sol. Então, do Sol, a gente vai para a Lua, da Lua para Marte. Vamos associar com os dias da semana? O Sol corresponde ao domingo, a Lua, segunda-feira, Marte, a terça-feira, Mercúrio, a quarta-feira, Júpiter, a quinta-feira, Vênus corresponde à sexta-feira, Saturno vai corresponder ao sábado e aí retorna ao Sol. Então, nós temos uma correspondência dos dias planetários seguindo a ordem da estrela setenária. E as horas planetárias, elas vão começar pelo mesmo astro que governa o dia da semana e vão seguir, no sentido horário, os astros dispostos na estrela setenária, que é conhecido por ordem dos caldeus. E aí nós vamos ter um diagrama semelhante a este aqui. Vamos organizar as horas planetárias no formato de tabela. Repare que, de acordo com a ordem que eu apresentei anteriormente, cada dia da semana é governado por um astro. Assim, o Sol governa o domingo, a Lua a segunda-feira e assim sucessivamente. Para as horas diurnas, a primeira hora sempre será governada pelo mesmo astro que rege o dia. Assim, a primeira hora de domingo é governada pelo Sol, a primeira hora da segunda-feira é governada pela Lua e assim sucessivamente. Com esta ordem em mente, é muito fácil nós encontrarmos qualquer hora planetária. Então, por exemplo, uma vez que o nosso objetivo é
compreender ou encontrar os melhores horários para estudar, nós vamos pensar em Mercúrio, que governa este assunto. Mercúrio governa comunicação, intelecto, mente e todos os processos de aprendizado. Note que a hora seguinte a Mercúrio é a hora da Lua. A Lua está associada à memorização. Então, nós devemos procurar estudar durante os horários que são governados por Mercúrio e Lua. Iniciar os estudos com Mercúrio e concluí-los durante o horário da Lua. Note que, por exemplo, na segunda-feira, nos horários diurnos, a 7ª hora será a hora de Mercúrio e a 8ª hora diurna é a da Lua. Na terça-feira, a 4ª hora diurna é a de Mercúrio. A 5ª hora diurna é a da Lua. E assim, todos os dias terão uma hora de Mercúrio e uma hora da Lua logo na sequência, representando primeiro o estudo e depois a memorização, a assimilação do conteúdo. Então, nós temos cerca de 2 horas boas na sequência para estudar. As horas planetárias são mais importantes do que os dias planetários. As horas planetárias, elas dão o evento, o acontecimento que é mais apropriado para aquele instante, aquele período. Os dias planetários dão apenas um clima, um ambiente, um tom. Então, tem uma conotação mais suave. Agora, note que em todos os dias nós temos uma sequência de 7 astros. Então, para prever quando será a próxima ocorrência de Mercúrio, por exemplo, numa quarta-feira, onde a primeira hora é a de Mercúrio, basta somar 7. Consequentemente, a 8ª hora será a de Mercúrio. As horas noturnas, elas se seguem às horas diurnas. Então, na quarta-feira, depois da hora de Marte, a primeira hora noturna será a do Sol. Alguns autores preferem separar em 12 horas diurnas e 12 horas noturnas, que é o meu caso. Outros autores preferem nomear 24 horas corridas. Na prática, não traz nenhuma diferença, contanto que eu visualize que uma vez que a 8ª hora é a de Mercúrio, se eu for somar 7, isso significa a 15ª hora ou a 3ª hora noturna de Mercúrio. E assim sucessivamente. Então, esta é a ideia básica de nós trabalharmos com estas duas tabelas. Lógico que outros assuntos podem ser pesquisados dessa forma. Qual o melhor horário para dormir? Ou nós podemos fazer até o raciocínio inverso. Eu só vou poder começar a estudar às 18 horas. Vou estudar até às 21 horas. Que tipo de resultado eu terei? Pesquisando o dia planetário e a hora planetária, eu tenho uma ideia do que irá acontecer. Entretanto, estas características são de ordem geral. E há mais um detalhe. Eu preciso ver quando começam e terminam as horas planetárias, porque elas variam o início e o término delas em função da hora do pôr e a hora do nascer do Sol. Ainda, como é que eu faço para verificar que a quarta-feira desta semana será melhor que a quarta-feira da semana seguinte? É aí
que nós precisamos encaixar as nossas dicas. Mas, primeiramente, precisamos aprender a calcular as horas planetárias, quando elas começam e terminam. Neste exemplo de cálculo, que é muito simples, eu vou obter as horas planetárias para o dia 15 de março de 2017. As horas assim obtidas, com uma mínima margem de erro, que não vai afetar a precisão dos resultados, tem validade de uma semana antes e uma semana depois da data que você calculou. Isso significa que você não terá de ficar calculando as horas planetárias diariamente. Até porque também existem aplicativos na internet. Para fazer o cálculo na mão, você precisará as horas do nascer e do pôr do sol para o dia 15 e para o dia seguinte. Elas podem ser obtidas no jornal, na internet, em tábuas de marés, enfim, elas são facilmente encontráveis por aí. E o que é que você tem de fazer? Vamos calcular as horas diurnas. Para obter as horas diurnas, o quanto que duram, você terá de calcular, saber quanto dura o período diurno. Quanto tempo se passa entre o pôr do sol e o nascer do sol no dia 15. Para isso, você simplesmente precisa subtrair uma hora de outra, a hora do pôr da hora do nascer. Fazendo isso, você vai chegar que no dia 15 de março de 2017 se passaram 12 horas e 14 minutos de insolação. O dia durou 12 horas e 14 minutos. Para saber quanto dura cada hora planetária, basta dividir por 12. Você vai chegar a 1 hora, 1 minuto e uma fração. Essa fração, basta você arredondar para o primeiro décimo. Isso é suficiente. Você pode ficar sossegado com isso. Porque aí você sabe que a cada 5 horas planetárias, você agrega mais 1 minutinho e tudo bem, estamos conversados. E as horas noturnas? As horas noturnas estão compreendidas entre o nascer do sol do dia seguinte e o pôr do sol da véspera. Então você terá de acrescentar 24 horas, ou seja, um dia, para você poder fazer essa subtração. Então nós temos, neste caso, que no dia 16 de março, o nascer do sol se dá às 6 horas e 9 minutos. Você vai precisar somar 24 horas, o que resulta em 30 horas e 9 minutos. Isso é um artificialismo só para podermos fazer as nossas contas. Subtrai um do outro e você vai concluir que o período noturno, o tempo onde não há luz do sol, é de 11 horas e 47 minutos. Para você saber quanto que dura cada hora planetária noturna, basta dividir por 12 e você vai chegar que é 58,9 horas noturnas ou aproximadamente 59 minutos. Então você pode considerar que a cada 59 minutos muda uma hora planetária noturna e fazer o arredondamento com relação a este 1/10 que você considerou a mais. Enfim, de posse destes valores, a gente precisa transportar para as tabelas de horas diurnas e horas noturnas. Aí você chega nessa tabela de horas diurnas para o dia 15 de março de 2017. Você começa anotando a hora do nascer do sol e aí soma 1 hora e 1 minuto para cada um destes horários até completar a tabela das horas diurnas. Estes horários correspondem ao início de cada hora diurna. Assim, nós temos que os horários de Mercúrio na quarta-feira, um
vai se iniciar por ocasião do nascer do Sol, 6 horas e 8 minutos, até começar às 7 horas e 9 minutos, a hora da Lua, e na quarta-feira de dia, às 13h16 até às 14h17, teremos o segundo horário diurno de Mercúrio numa quarta-feira. Para as horas planetárias noturnas, o princípio é o mesmo. Porém, a primeira linha terá a hora do pôr do Sol. E a partir daí, você somará mais 59 minutos ao horário anterior, até completar a coluna. E aí, basta localizar, em razão da hora, qual o início e o término da hora planetária para cada acontecimento ao qual você está pesquisando. Agora eu vou apresentar a primeira dica a respeito dos horários de estudo, de como utilizar estas horas planetárias. Todos esses horários de Mercúrio são interessantes? Não. Porque estes horários, eles serão mais ou menos eficientes de acordo com o trânsito de Mercúrio no dia que eu estiver pesquisando. Mercúrio, por sinal, é um astro que vira e mexe, ou está combusto, ou está sob os raios do Sol. Eu estou associando Mercúrio com Lua, então é importante eu também avaliar que tipo de relação existe entre os dois e se existe algum tipo de relação. Eu terei um melhor aprendizado e assimilação se eu conseguir estabelecer uma relação de aspecto entre Mercúrio e Vênus. Mútua recepção, neste caso, vale? Não. Antícia vale? Não. Por que uma relação de aspecto? Porque eu preciso ter um acontecimento, um evento, uma ação efetivamente ocorrendo entre os dois astros e não uma relação de força. Então, a partir deste princípio, eu vou para o meu programa de astrologia, pesquiso no módulo de eletiva e verifico, junto aos horários de Mercúrio, dia a dia, qual é aquele que eu posso aproveitar. Eu vou considerar aqui, no caso, apenas os aspectos, apenas os dias que interessam, aqueles de valor. E não vou apresentar, vou descartar automaticamente aqueles dias cujo rendimento para mim é inadequado. Então, minha primeira providência é dedicar os temas mais difíceis num planejamento de estudo, ou os temas que eu preciso me aprofundar mais, ou que eu estiver atrasado, a esses dias e horários neste período. No caso, eu vou considerar exclusivamente a semana do dia 15 e fazer um planejamento de estudos para o dia 15. E eu chego à conclusão que no dia 13, no horário noturno de Mercúrio, iniciando às 19h21, é um bom horário para estudar. Mercúrio está ali, está combusto, o que me traz uma certa dispersão, embora Sol esteja em Peixes, disperso, e Mercúrio ainda mais disperso em Áries. No caso, Mercúrio e Lua formam uma oposição. Consequentemente, eu posso contar com compreensão e entendimento até fácil, uma vez que isso já é um aspecto separativo. Depois eu vou para o dia 14, no horário da manhã, 9h15 aproximadamente. Eu continuo com esta oposição entre Lua e Mercúrio, mas principalmente eu tenho uma conjunção de Lua com Júpiter, que é o que mais favorece. Mercúrio
continua combusto e eu tenho, neste caso, Marte exilado próximo do ascendente. Entretanto, dia 14 é dia de Marte. Neste dia, talvez valha mais a pena estudar em grupo, em razão da configuração deste mapa. No dia 14, às 16h20, eu tenho uma outra hora planetária de Mercúrio. Basicamente, permanecem as mesmas configurações. Mas, aqui, há uma tendência a eu descartar determinados temas. Então, embora Mercúrio esteja em casa desafortunada, aqui só vale, neste horário, se eu tiver temas ou assuntos que eu preciso simplesmente concluir, encerrar e descartar. Do contrário, se eu tiver que iniciar um tema novo, uma disciplina nova, este dia e horário não tem absolutamente o menor valor. No dia 18 eu tenho também 2 horários. O primeiro deles é às 11h15, a Lua acabou de se pôr, e eu tenho um trígono entre Mercúrio e Lua. Na verdade, neste dia é o melhor dia para estudar. E no início da noite, às 18h22, eu ainda tenho este trígono, e o Mercúrio, neste horário, favorece novamente o estudo em grupo. Pequenos grupos, 2 ou 3 pessoas. Mas eu preciso estudar todos os dias. Então, nestes horários, você terá mais rendimento, você conseguirá ir mais longe. Aí você pode me dizer, mas esses horários que você falou para mim servem para todo mundo? Sim. Como isto vai servir para você? Observe como Lua e Mercúrio se encontram no seu mapa natal. Porque o resultado que você terá, em primeiro lugar, será proporcional às divindades essenciais e acidentais, ou seja, força e relevância, que Mercúrio e Lua terão originalmente no seu mapa natal, em primeiro lugar. E em segundo lugar, como estes astros, nestes horários, Mercúrio e Lua, se encontram em relação aos aspectos com os demais astros do seu mapa. Não se preocupe, por exemplo, se Mercúrio estiver fazendo conjunções com Marte, por exemplo. Pode ocorrer um acidente, mas já é um indicador de que algo não vai bem. Mas, se Marte estiver fazendo uma conjunção com o Saturno do seu mapa, que é um tema que não está no enredo, eu vou simplesmente descartar essa informação. Então eu vou procurar me manter preso exclusivamente a Mercúrio e Lua, que são o tema dos estudos. Assim, você vai conseguir utilizar, empregar as horas planetárias de uma maneira realmente útil e efetiva. Quais são as 2 dicas que eu estou lhe apresentando? Primeira dica é como selecionar um conjunto de horários mais eficiente naquela semana. Segunda dica, qual o grau de aproveitamento que você terá em função do seu próprio mapa natal. É desta maneira que os antigos trabalhavam e eu espero ter lhe passado informações bastante interessantes. Este conteúdo, ele faz parte do curso de astrologia tradicional. Está incluso no 3º módulo. Então ele entra num nível avançado de interpretação astrológica. Para chegar lá, é lógico que você tem de passar pelo curso de fundamentos e pelo intermediário, aprofundar
a sua interpretação. Se você vem da astrologia moderna, da astrologia contemporânea, você constatará que o modo de construir a informação na astrologia tradicional é diferente do modo como se constrói na astrologia contemporânea. Então, a interpretação que você vai dar das horas planetárias, obviamente, será também diferente. Contudo, Mercúrio representa sempre as mesmas coisas, Lua representa sempre as mesmas coisas, isso aí não vai mudar. Porém, o como se chega àquela informação tem outros 500. Há muito mais coisas que podem ser obtidas a partir das horas planetárias e elas são empregadas em outras técnicas, outros métodos de trabalho da astrologia tradicional. Aqui, nessa apresentação, eu procurei apenas dar um exemplo de aplicação dentre as várias possibilidades. E talvez te dado o gostinho de você pensar ou pesquisar a respeito de como funcionam essas horas planetárias e elas podem até funcionar para mim. Se você for, a partir de agora, buscar na internet uma tabela de horas planetárias e tentar experimentar nesta semana, olha, eu atingi o meu objetivo. Espero realmente que você faça isso e tire as suas próprias conclusões a partir do que eu disse e emita um juízo a respeito. Obrigado, paz para você.